Jones Manuel. Vamos lá, hein? Historiador, agitador, orador de primeira, marxista-leninista? Marxista-leninista. É isso. Olá, Mauro, bom dia, tudo bom? Bom dia, Rebeca. Bom dia para todo mundo da fórum. Que bom que você está aqui. Olha, eu já queria começar na lata. Houve semana passada uma manifestação importante num café da manhã do Silvio Almeida com jornalistas, algo que estava se esperado, se esperava um posicionamento dele, ele não tinha tido um posicionamento explícito. Ele fez uma crítica bem incisiva à ideia da privatização dos presídios. Né? A ideia não, né? A proposta, o projeto que está em curso de privatização de presídios, dizendo que privatizar presídios é abrir espaço para o crime organizado. Depois de um tempo em silêncio também, o Guilherme Boulos foi na mesma linha, um pouco antes, uma semana antes do Silvio Almeida. Você tem sido um tema importante para você tem tratado desse tema com prioridade aí na sua agenda. Atualiza a gente. Então, Mauro, o Silvio falou desse aspecto do crime organizado, foi o elemento que ganhou mais destaque. Mas, para mim, o mais grave é que ele fala que o decreto é inconstitucional. Tem um momento ali da fala que ele fala, isso é inconstitucional e, segundo ele, já tem um parecer interno dentro dos debates do âmbito do governo, em que ele expôs para o governo que o decreto é inconstitucional. Que decreto? O decreto 11.498, de 25 de abril de 2023. Esse decreto ele altera o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. Foi criado pelo Michel Temer para desestatizar a economia no âmbito da infraestrutura. Eu sempre dou essa informação, que eu acho que ela é importante para a gente entender o que é que está em jogo. Quando o Michel Temer criou o PPI para fazer privatização de portos, de aeroportos, de estradas, de rodovias e por aí vai, o Michel Temer não colocou saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, segurança pública. Em 2017, o Aécio Neves foi ter um encontro com Michel Temer e solicitou a inclusão de presídios no rol do PPI. Michel Temer não aceitou, achou que era um pouco demais. Aí, quando o governo Lula assume, em vez de acabar com o PPI, ele manteve o PPI está vinculado ao Ministério da Casa Civil. Quando o Michel Temer criou o PPI, ele fez o PPI com 175 ativos de infraestrutura públicos a serem privatizados. Só esse ano o governo Lula vai fazer 335 PPPs. É mais do que o governo Temer, é mais do que o governo Bolsonaro. E a privatização de presídios é uma das, e para além de um compromisso pelo fim do encarceramento em massa, para além de um compromisso de vida com a luta antirracista, por motivos também óbvios, eu peguei o tema da privatização de presídios como elemento para chamar a atenção para esse pacote de privatização que está em curso. Veja, gente, repito, o decreto 11.498 tem lá que é para privatizar águas e saneamento, escola, educação, saúde, cultura, meio ambiente e reserva, parque de conservação. Não sei se vocês viram, recentemente foi privatizado o parque o nome do lugar é muito difícil, Joaquacara, como é que é a pronúncia correta? O parque lá no Ceará, que o governo Bolsonaro queria privatizar, o governo Lula cancelou a privatização corretamente, todo mundo comemorou, e agora ele privatizou, e aí... Jericoacoara. Isso, Jericoacoara, pronto, perfeito, muito obrigado. E agora, para você ir lá, você tem que pagar quase 100 conto de taxa, viu, gente? Você entrar lá, você trabalhador, trabalhadora, para entrar lá agora, privado, 100 pila, assim, ó, na mão, pá, sabe? Então, assim, é uma agenda muito grave, é uma agenda que vai na contramão da defesa do SUS, vai na contramão da defesa de universidades, escolas e creches públicas, vai na contramão de uma agenda de direitos humanos para a questão carcerária, vai na contramão de uma agenda de preservação ambiental e de soberania nacional para a agenda ambiental, vai na contramão de tudo
Sabe aquele famoso slogan da esquerda, público, gratuito e de qualidade? Né? Como palavras norteadoras do que a gente quer para o serviço público, essa agenda vai na contramão. O ministro Silvio assumiu uma posição muito firme, fez uma jogada muito inteligente, porque, veja, ele diz que o negócio é inconstitucional e diz que vai falar com o Lewandowski, ele jogou a bola para o Lewandowski, né? Então ele deu um passe, para quem está debatendo isso, chutar em gol, meio que deu a sinalização, ó, o negócio é inconstitucional, eu estou dizendo, e tem que cobrar o Lewandowski. Então, acho que nos próximos meses, né, no pós-carnaval, a gente tem que começar um debate muito forte em cima do Lewandowski, cobrando a posição dele. Acho lamentável, Mauro, que a ministra Aniele Franco esteja em silêncio até agora, porque é um tema que vai atingir principalmente a população negra, né, que é a maior vítima do encarceramento em massa. E para concluir, veja, o Boulos, ele se pronunciou naquele podcast Eu Critiquei, porque eu deixei uma pergunta lá para ele, né, ao vivo e tal, ele respondeu. Agora, veja, o Boulos não assinou o PDL, né? O PDL é um instrumento legislativo para você derrubar decretos presidenciais. O deputado Glauber Braga, junto com a deputada Sâmia Bonfim e a Fernanda Merchiona, apresentaram um PDL para derrubar esse decreto 11.498, que permite a privatização de tudo, inclusive de presídios. Toda a bancada do PSOL assinou, alguns, inclusive, com muita resistência, assinaram lá para o final, mas toda a bancada do PSOL assinou, menos o deputado Guilherme Boulos. Né? Então, assim, eu acho que tudo certo, as análises de conjuntura que dizem que não dá para exigir muito mais, pautar muito mais, lutar por muito mais do que o governo Lula, porque do outro lado tem o bolsonarismo. É isso, eu discordo, mas eu entendo, é da vida. Agora, há princípios que não podem ser quebrados, né? Não dá para você ficar em silêncio frente ao maior pacote de PPPs da história do Brasil. Veja, Mauro, você, que é a pessoa que tem mais tempo de estrada aqui nessa live, nunca viu um pacote de PPPs desse tamanho, nem no governo Collor, nem no governo FHC, nem no governo de Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro. É o maior pacote de PPPs da história brasileira, que na prática se configura como uma reforma administrativa em âmbito municipal e estadual, tirando de cena concurso público e colocando empresa privada para gerir tudo, ou seja, CLT, contrato e PJ, é isso, antes da reforma administrativa de âmbito federal, né? Isso aí. Rebeca? Mauro, não, ouvindo aqui o Jones falar, inclusive o Silvio, houve uma história, né, Jones, de um impedimento também de se fazer inspeções nos presídios, né, durante o ano passado. E eu também acho, viu, Mauro, que muitas dessas questões, não só dessa da privatização, tanto o Ministério dos Direitos Humanos como da Igualdade Racial, demora muito para se pronunciar, para se posicionar diante desses abusos que nós temos visto, né? Vai se posicionar depois que a imprensa já se manifestou, depois que esse assunto já está fervendo nas redes sociais, e a gente precisa que o Ministério se antecipe, né? Tanto um quanto o outro, né, Jones? E assim, Rebeca, existe um debate muito falso no Brasil, que é assim, temos minoria parlamentar. É verdade, ter minoria parlamentar no Congresso é um problema grave que traz uma série de consequências. Mas veja, a presidência e os órgãos da presidência, os ministérios, as secretarias, elas deveriam servir também para conseguir pautar a opinião pública e para conseguir, inclusive, pautar a opinião dos deputados e deputadas. Né? Porque, por mais que existam limites, principalmente frente à bancada de extrema-direita, que é ideologicamente mais coesa, né? Dá para a gente ganhar várias coisas nesse Congresso Reacionário. Ano passado, em 2022, foi aprovado o piso da enfermagem nesse Congresso Reacionário. A gente conseguiu aprovar o Fundeb, né, o novo Fundeb, nesse Congresso Reacionário, sabe? Então, o que é que se espera de um ministério? Espera que o ministério ele seja um espaço de produção de dados, de apresentação de propostas, de análises técnicas e políticas, de subsidiar a discussão,
de movimentar os atores políticos interessados em tal pauta, ainda que no imediato não se tenha, por exemplo, uma correlação parlamentar para aprovar tal ou qual legislação, é importante manter uma consciência crítica viva sobre os temas que estão em debate, inclusive para criar força para vitórias futuras. Eu recentemente estava comentando como o governo Lula prometeu, o presidente Lula na campanha, né, prometeu revogar contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência, e mais de um ano de governo não fizeram um estudo, pô. Veja, gente, estudo, não é, sabe, não é greve geral, não é ameaçar deputado, não estuda assim. O Ministério do Trabalho chegar e dizer assim, ó, temos aqui um balanço do que é a reforma trabalhista que foi aprovada, e aí a situação do povo trabalhador é essa, a saúde do povo piorou assim, o salário caiu assim, as condições de trabalho, acidentes de trabalho, sabe, um estudo, porque você gera o fato político, você gera notícia, você mobiliza, e aí produz um estudo desse, por exemplo, e aí faz um lançamento chamando as centrais sindicais, faz os debates das universidades, envia para as lideranças de bancada, para as comissões temáticas na Câmara, ou seja, nada vem sendo feito, nada vem sendo pautado. E aí vem a coisa mais curiosa. Os ministros ditos de esquerda, eles não disputam publicamente a agenda política. Os ministros de direita, sim. Todo mundo aqui vai lembrar que o Carlos Fávaro, pegando um exemplo, que é ligado ao agronegócio do PSD, né? O Carlos Fávaro, ele falou publicamente contra ocupações de terra do MST, mais de uma vez, estando no governo. O Carlos Fávaro se licenciou do Ministério para votar a favor do Flávio Dino no STF, aproveitou a brecha e votou a favor do marco temporal. Uhum. Lembram disso? O Carlos Fávaro já deu várias declarações a favor do marco temporal. O Carlos Fávaro já fez pressão pública mais de uma vez no governo para arrancar mais dinheiro do STF, do orçamento, para o agronegócio. Então, assim, você pega o ministro da direita, o Carlos Fávaro, ele disputa publicamente. Ele fala publicamente, ele verbaliza a posição dele, ele defende a base dele, e ele continua lá no cargo, não continua? Tá lá. Mas os ministros progressistas de esquerda aprenderam que tem que ficar calados ou então se bandear completamente para o outro lado, porque parece que isso é natural. Rebeca e Mauro, eu fiz uma entrevista com o Daniel Cara no meu canal. O Daniel Cara, que é um grande especialista, lutador da área da educação. Daniel Cara, ele expôs a informação que a Esther Dweck, que veja, uma das mais importantes economistas brasileiras, provavelmente a melhor crítica da política de austeridade, de teto de gastos nos últimos anos do Brasil. Esther Dweck é ministra da gestão, né? A Esther chegou para o Daniel Cara dizendo que tinha que rever, na prática, leia-se, atacar os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Aí o Daniel Cara falou assim, não, Esther, a gente não vai fazer isso não. Se for para rever os pisos da saúde e da educação, é para subir, não para diminuir. Então, assim, como é que uma figura com uma biografia tão importante, com uma produção teórica tão vasta, um economista que eu estudava na graduação e no movimento estudantil para combater o teto de gasto do Temer, se propõe a assumir o papel de falar, de atacar o mínimo constitucional da saúde e da educação? Ou seja, se os ministros de esquerda não pressionam o governo, não pressionam a agenda pública, a Frente Ampla é uma mentira. Veja, a ideia da Frente Ampla não é isso, a gente vai juntar gente de esquerda, vai juntar gente de direita, gente de centro, vai juntar liberal, vai juntar socialista, vai ter uma grande composição e aqui a gente vai disputar as posições, vai ver a correlação de forças no âmbito da frente, não é isso? Mas veja, se as figuras progressistas ou de esquerda não disputam, abrem mão da sua biografia, abrem mão do que acreditam, não fazem um debate público, a Frente Ampla é uma mentira. Porque só quem disputa é a direita. Então é uma frente de direita com gente que tinha uma biografia de esquerda até entrar no governo. Se assim se configura, na prática é isso, né? Jones, há uma questão interessante sobre esse discurso da privatização de presídios. Bom, ademais, sobre todo o discurso da direita que começa a ser apropriado por segmentos da esquerda,
vide, por exemplo, o governo da Bahia, que é a questão do resultado, né? Dá certo? Não, dá certo, dá resultado. Aí a gente olha para a referência desta turma, que são os Estados Unidos, que teve um programa de privatização de presídios, mas não é que o governo Biden anunciou na metade do ano passado que ia desistir da privatização. Em 2016, a privatização já começou a ser abandonada nos Estados Unidos. Contrariamente à mistificação que eles fazem, o programa de privatização dos Estados Unidos atingiu no auge, 12% dos presos federais, nunca foi além disso, e a constatação é que não deu certo, e que precisa voltar atrás, né? A mesma coisa com essa política do prende, arrebenta, mata, né? O governo que mais prende, arrebenta, mata no Brasil é o da Bahia, o segundo é o do Rio de Janeiro. Quais são os piores índices de criminalidade do país? Nesses dois estados, né? Então, as políticas não dão certo. Além de tudo, elas não dão certo, né? Ou melhor, dão certo para algum tipo de objetivo, não para a segurança pública, né? Não, e é assim, Mauro, a gente nem precisa ir para os Estados Unidos. Aqui no Brasil já tem 30 presídios que são geridos a partir de diversas formas de privatização, né? Cogestão, PPPs e por aí vai. E aí, característica média desses presídios que tem várias formas de privatização. Primeiro, o custo unitário preso sobe muito, é R$4.000. Aí você pensa assim, mas beleza, o custo unitário subiu muito. Eu preciso até lembrar o dado de quanto custa unitariamente um aluno de ensino superior, mas eu acho que é menos de R$4.000. Mas o custo unitário preso dos presídios privados é R$4.000. Aí você vai ver as condições internas não mudam muito. O custo não subiu, não é porque organizaram, porque o negócio é bonitinho, é bem feito, tudo disciplinado, não. Continua uma bagunça, uma zona generalizada e custa R$4.000. Lembra daquele caso de Pedrinhas do Maranhão, daquele presídio que morria gente direto, que chegaram a matar mais de 50 pessoas? A segurança do presídio de Pedrinhas do Maranhão era privada. Na época que estava acontecendo todas aquelas matanças, era segurança privada, percebe? Então, assim, já temos experiência de formas de privatização do sistema prisional que não melhoraram a eficiência em Ribeirão, acho que é Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que tem um presídio privatizado. Isso. Já teve vários casos de encarcerados, pessoas presas, denunciando tortura, pessoas que morreram por causa de tortura, por causa de maus tratos. Então, assim, isso já acontece no Brasil, é mais caro, não é mais eficiente, não impede, por exemplo, se a gente for, a presídio privada vai organizar, vai impedir facção criminosa, não impede presença de facção criminosa nenhuma e não tem nenhum critério de eficiência. Aliás, Mauro, veja, a gente mídia de esquerda, mídia progressista, a gente precisa levantar um debate que não é cômodo para os partidos progressistas, que é a maior prova de ineficiência administrativa que existe no Brasil foi essa onda de OS e OCIPs que a FHC trouxe. Né? Para quem não lembra, a FHC pegou o Brescia Pereira, que era ministro da Reforma do Estado, e criou a chamada Contra-Reforma do Estado, e abriu espaço para as chamadas OS, OCIPs e por aí vai, que são organizações da sociedade civil, teoricamente sem fins lucrativos, mas que na prática têm. Então, nas capitais, é muito difícil você achar uma política pública na saúde, por exemplo, uma UPA, um hospital, um ambulatório, uma UPAE, ou então políticas de assistência social, e por aí vai, que tem administração pública direta. É tudo OS, sabe? Inclusive, aqui em Pernambuco, por exemplo, os serviços de assistência social passaram mais de 10 anos sem ter concurso público nenhum, sem ter nenhum funcionário registrado na folha, tudo terceirizado via OS. E veja, isso é uma tragédia. Pelo amor de Deus, gente, é só ver a gestão dos hospitais, das UPAs, só ver as filas, o caos, os erros médicos, os superfaturamentos de compra. Aqui em Pernambuco, Mauro, tinha um negócio, para não dizer que a governadora de direita, Raquel Lira, não fez nada de bom, talvez seja a única coisa boa que ela fez até agora no da saúde, que é cada hospital, cada UPA fazia sua compra em separado. Um negócio estranhíssimo.
Então, por exemplo, se você pega a rede de média e alta complexidade de Pernambuco, se ela precisava, sei lá, vamos imaginar o número, consumir 100 mil luvas por mês ou por ano, mas assim, cada hospital fazia a sua própria compra pública em separado, pagando em média 30% mais do valor do que pagaria se fosse uma compra unitária, tipo assim, uma roubalheira generalizada, sabe? Nada funciona, nada é eficiente. Então, assim, a gente já tem várias e várias provas que retirar a administração pública direta não funciona. O que a gente precisa é de uma administração pública direta, qualificada, com bom emprego, com um bom salário, com um bom plano de cargos e carreiras, com um eficiente, duro e rigoroso acompanhamento externo. Aí sim, você organiza a institucionalidade para a sociedade civil, os movimentos sociais, os intelectuais, os sindicatos, os coletivos fiscalizarem, acompanharem, formularem as políticas públicas. Mas a ideia de tirar a responsabilidade da administração pública direta e joga para um ente terceiro, para um OS, para um OCIP, para uma empresa privada via PPP, isso não dá certo. Isso não dá certo nas rodovias, isso não dá certo na saúde, isso não dá certo na assistência social, isso não dá certo nos aeroportos, gente. Vamos lembrar. Eu ando muito de aeroporto, ando de aeroporto é estranho, né? Eu ando muito de avião pelo Brasil inteiro e passo muitos aeroportos, né? Eu não passo um mês sem viajar. E veja, eu lembro da época do governo, no final do governo Dilma 1, teve uma onda de PPPs em aeroportos, né? E aí, basicamente, todos os aeroportos do Brasil hoje têm uma administração, todos não, né? Uma boa parte deles tem uma administração privada, não estão no controle direto da Infraero. Melhorou, gente. Assim, tá bom, sabe? Não tá, né? Assim, inclusive, do ponto de vista de tempo, de logística, de funcionamento, nada de significativo melhorou. Então, peraí, pô. E assim, sabe qual é o negócio mais bizarro, Rebeca e Mauro? É que essa agenda de PPPs em todo canto não veio do Congresso. Atenção. Eu desafio, eu estou falando isso em todo canto, eu vou começar a apostar dinheiro. Né? Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um requerimento de bancada, uma iniciativa de projeto-lei, qualquer coisa que antes do decreto 11.498, de 25 de abril, estivesse cobrando o governo Lula a colocar saúde, educação, água, saneamento, presídio, segurança pública, meio ambiente, no hall de PPPs. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar isso. Isso não estava em pauta no Congresso. Foi o governo com um decreto presidencial que decidiu colocar isso em pauta. E sabe por que decidiu? A equipe do ministro Fernando Haddad é basicamente uma equipe feita de gente que trabalhava em banco fazendo modelagem de PPP e que trabalhava no governo Dória fazendo modelagem de PPP. O Rogério Seron, veja, a mídia progressista precisa fazer uma capivarazinha desse sujeito, viu, gente? Fazer uma reportagem, mostrar quem é a figura, de onde veio, para onde vai. O Rogério Seron, ele tinha convite... Que é o secretário do Tesouro. Exatamente. Ele tinha convite para trabalhar no governo Tarcísio, viu, gente? Só que o Haddad pegou primeiro, sabe por quê? Porque ele é uma figura com histórico de serviços prestados, a privatização, a PPP, a desestatização, que é a figura que passa a vida formulando políticas para privatizar bens públicos, sabe? Então, assim, isso foi um caso pensado, isso não é o Congresso. Há um projeto de desestatização das políticas públicas. Jones, nós vamos continuar essa conversa contigo, sempre muito interessante, muitas informações. Acho que essa questão aí das PPPs é um tema crucial para pensar o projeto de país, né? Que todos nós queremos. Te agradeço demais, nós vamos seguir em frente por aqui. Depois do Carnaval, Jones Manuel de volta, desfilando aqui na Avenida. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Rebeca. Tchau, tchau, Mauro. Inclusive, Mauro, bonita camisa, viu? Obrigado. O senhor também é linda. Um abraço, Jones. Obrigado, uma simpatia esse Jones.